A Deus. Irmãos, estamos já para a reta final do trimestre, né, que se finaliza domingo que vem, tá bom? Foi um trimestre, está sendo um trimestre de muitos ensinamentos, de muitos princípios para a nossa vida, não é? Fala de que o Deus que governa o mundo e cuida da família, é Ele que governa o mundo, Ele que levanta reis, Ele que tira reis, é Ele que coloca governantes, Ele que tira governantes, né? E Deus é quem governa. E nós, para começar, para iniciar, nós temos que colocar na nossa mente que temos um Deus e nele podemos confiar, certo? Temos um Deus e nele podemos confiar. Ele vamos dizer assim, como se fala manipular, a pessoa pensa que é uma palavra ruim, né? Como se fosse o padeiro que eu falei num dia desse. Ele ajeita a massa, ele prepara o ambiente, prepara o local, ele arruma situações. O que depende é somente de nós crermos e continuarmos fiéis a ele. Amém, irmãos? Então é isso que nós devemos ter na nossa mente, né? Não é muito bom quando a gente tem a ideia de que nós temos um Deus que cuida de nós, né? Que nós podemos confiar e acreditar nele, nós ficamos melhor, não ficamos? Ficamos melhor? Nós ficamos melhores, porque assim a gente não tem muita depressão também, as doenças do corpo e da alma, né? Porque é um Deus que nos sustenta, que nos alimenta, e que se sente mais seguro. Nós nos sentimos mais seguros. Então, nesse trimestre, nessa reta final, é isso que nós estamos estudando. Os ensinamentos de vida nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E hoje vamos estudar 22 de setembro. Nós já lemos ali, né? Lição 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Foi lido o texto áureo e a verdade prática. Vocês estão vendo aí o texto áureo e a verdade prática? O que quer dizer esse texto áureo, hein? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Né? Né? O que quer dizer isso? Alguém pode falar? Ou então, assim, eu quero dizer assim, que aqui Deus, ele inclina o coração daquele governante, né? Deus, ele faz as coisas acontecerem. Né? Aqui pensa assim, ribeiros de água. O que quer dizer coração na rei da mão do Senhor? Quanto quer o inclina. Deus muda situações. O trimestre que nós estamos nessa reta final, e domingo que vem é a última lição, quer falar sobre isso. E quanto nós aprendemos nesse trimestre? Fomos sensíveis à palavra? Estamos sendo sensíveis à palavra de Deus? Será que nós estamos confiando somente no nosso braço? Somente na nossa inteligência? Estamos confiando só nisso? Será que nós realmente colocamos nas mãos de Deus aquele que não gosta de nós, aquele que maquina contra a gente, aquele que fala mal da gente? Nós estamos confiando só, estamos sendo corroídos por dentro. Então, a palavra de Deus, nós estamos estudando aqui Esther, é o Antigo Testamento, né? Certo? Fala aqui de pessoas más, pessoas que maquinam contra o povo de Deus, né? Maquinam de forma mal, não é isso? E por isso eles têm a sua recompensa. Quem colhe, quem planta, colhe, não é isso? Geralmente a colheita é maior do que o que foi plantado. Entendeu, irmão? Mas eu quero dizer assim para os irmãos, que estamos no tempo da graça, nossa igreja é cristã,
Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então ele diz: e colocai aos pés do Senhor as nossas aflições, né? As nossas aflições, as nossas angústias, né? Os nossos desafios. Resumindo, irmãos, é isso que nós estamos estudando, né? Espero que esteja sendo um trimestre, né? Vamos ler aqui. Na lição anterior vimos como Deus, na introdução aí, por favor, acompanhe-me. Acompanhe-me. Na lição anterior vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Então, domingo passado, que nós tivemos, né, estivemos aqui no estudo bíblico, né, do Jubileu, né? Domingo passado, o que foi tratado? Só rapidamente aqui. Mardoqueu, né, era o primeiro-ministro da Pérsia. Pérsia, 127 províncias, um reino gigantesco, maior do mundo na época. Não é isso? Certo? Mardoqueu era primeiro-ministro, segundo após o rei. Ele não gostava, ele detestava, ele odiava, porque Mardoqueu não se curvava a ele como os outros súditos do reinado, certo? Por isso, ele já era um agagita, né? Parente do rei Agag, né? Que os judeus derrotaram, certo? Então ele já não gostava dos judeus. Quando ele soube que ele era judeu e não se reverenciava a ele, aí pronto. Aí ele fez o inferno na vida de Mardoqueu. Mas Mardoqueu sempre firme ali, certo? E aí ele conversando, como foi dito aqui nessa introdução, até a mulher e os amigos, né, então eles estavam conversando entre mulher, com a mulher dele, que é Séries, né, e amigos, filhos. Aí eles tiveram a ideia de preparar uma forca, certo? Preparar uma forca para Mardoqueu. E no dia seguinte ele foi lá, ele ia lá falar com o rei, para ter permissão para enforcar Mardoqueu. Só que quando ele chegou lá com o rei disse assim: o que eu devo fazer, Amã, para aquele a quem Deus quer agradar? Aí ele disse, né, que vai vestir a capa do rei, a coroa, coloca em cima de um cavalo e vai falando para toda a cidade, né? Isto é o que faz, né? Isto é o que se faz com quem Deus quer agradar, honrando para toda a cidade de forma pública. Ele pensou que era ele. Mas na realidade o rei disse: então vai lá e faça para Mardoqueu. Olha só essa história, né? Como Deus age, irmãos. Incrível, incrível isso. Incrível. No momento final que ele estava planejando matar, enforcar, a situação se reverte. Isso aí é um resumo do domingo passado, certo? Resumo do domingo passado. Foi isso que aconteceu. Tá bom? Sabemos o quê? Sabemos que tem um decreto, né? Sabemos que tem um decreto que é para exterminar todo o povo judeu, certo? O povo judeu ficou todo, né? Imagina aquela situação, né? Ter data, ter dia e hora marcada para morrer, para que pudessem matar sem problema, ainda pegar os seus bens ainda, né? Isso ainda não terminou. O decreto está valendo. Então, Amã, ele foi humilhado, na realidade, e Mardoqueu foi exaltado. Então, prestem atenção. Vamos começar agora aqui a lição de hoje. Então, Amã, ele não estava num bom dia, não é verdade? Né? Começou com aquilo, certo? E aí a rainha Esther teve uma grande coragem. Vamos lá. Banquete e a denúncia. Vamos seguindo aqui.
A instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Suzã é a capital da Pérsia. Em casa, enquanto ouviu uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Ester. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Então, aqui, né, ele estava instável, né? Devido a essa situação que ele teve que levar o cavalo, falando aos quatro ventos, publicamente na cidade, e a este é quem o Deus é o que se faz, né? A quem o rei quer agradar. Então ele se sentiu, então ele estava numa situação, começou a queda, a derrocada dele, né? Ele foi mexer com quem tem promessa, promessa de Deus, irmãos, promessa de Deus, né? Não é isso? Foi mexer com quem tem promessa de Deus, né? Tem uma palavra que diz assim, uma palavra até difícil, deixa eu ver se eu me lembro dela. Ó quão duro é recalcitrar contra os agrilhões. Já ouviram falar essa palavra? Né? Ó quão duro, ó quão difícil é recalcitrar contra os agrilhões. O que quer dizer isso hoje em dia? É a pessoa que quer fazer uma coisa que não vai dar certo. É uma pessoa que quer dar murro em ponta de faca. Resumindo, tá? Resumindo, quer dar murro em ponta de faca. Então aqui, né, que Mardoqueu queria fazer, né, foi mexer justamente contra o povo de Deus, né? Dura coisa é para ti, lembrei, dura coisa é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Nós vamos dar empurro em ponta de faca? É uma luta perdida, é uma luta em glória, não é verdade? Não é? É uma luta em glória. Então a mesma coisa foi Amã, querer mexer com o povo de Deus, o povo que tinha promessa de Deus. Já era. Ia dar errado mesmo. Vamos seguindo. O banquete do vinho. O banquete para o qual Ester convidou Assuero, e chamado de banquete do vinho, né? Ester 7:2. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes, uma demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para voto do nazireado. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito Santo. Devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos. Vamos falar agora de um assunto polêmico aqui. É bom que temos pastores aqui na sala, né? Que podem falar também, não é verdade? Né? Pastor Jani, Pastor Cláudio, né? É isso? Irmãos, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos falar sobre vinho, né? Nessa cultura aqui era uma outra cultura, certo? Era uma outra cultura. O que a Assembleia de Deus fala sobre isso? Irmãos, a Assembleia de Deus, ela enfatiza que é restrito, é vedado o uso de tomar bebida alcoólica, certo? Certo? Ponto. Não se pode beber bebida alcoólica, ponto.
certo? Somos assembleianos, tá bom? Aí tem uns gaiatos, vamos dizer por aí, que dizem assim: ah, por que os líderes proíbem uma coisa que a Bíblia não condena? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Porque a Bíblia ela proíbe a embriaguez, certo? Olha onde eu vou chegar, tá bom? Ela proíbe a embriaguez, né? Não dada ao muito vinho, né? Essas situações, né? Não se embriagar. Nós temos vários, né, homens de fé, né, na Bíblia que tomaram, né? Que na época também não tinha detalhe de tirar o álcool, não é verdade? Tá? Prestem atenção. Por que a Assembleia de Deus e a maioria das igrejas evangélicas proíbem? Irmãos, é sensato, né? Imagine quantos irmãos e irmãs na igreja tiveram vícios de álcool, né? Quantos irmãos? Se o pastor chegar a dizer assim: irmão, uma dosezinha não faz mal a ninguém, só um pouquinho não tem problema. Imagine, irmãos, essa pessoa que voltou do vício, que abandonou o vício, ouvindo uma coisa dessa, né? Ela iria voltar a beber, ela iria tomar uma dosezinha, né? Iria voltar ao álcool. E outra coisa, aquele que nunca bebeu, irmãos, aquele que nunca bebeu, né? Vamos dizer assim, um assunto aqui dentro dessa lição, aproveitar nossa, o que essa lição traz de bom para nós. Aquele que nunca bebeu, aí o pastor diz assim: olha, beber pode tomar um pouquinho só, né? Porque a Bíblia não proíbe, né? Meus irmãos, se ele fazer isso, vocês perceberam que é uma linha assim tão tênue entre quantidade que se faz para beber socialmente e realmente ficar embriagado? Não temos como determinar isso, certo? Então, dizer que a gente pode tomar só um pouquinho é a mesma coisa, de uma maneira geral, é a mesma coisa do que se tomar muito. É uma linha tênue, uma linha, né? E isso é motivo de falta de razão, falta de raciocínio, falta de discernimento, vícios, e um abismo atrai outro abismo. Então, por isso, a Assembleia de Deus, ela restringe a bebida alcoólica para todos nós, né? Assim, mas onde é que está na Bíblia? Tem vários princípios na Bíblia que aqui mesmo na lição está dizendo, irmãos. Prestem atenção. Aí outro já me falou também, pastor Jamil. Mas não é mandamento. Olha só o gaiato. Não é mandamento isso. Meus irmãos, quero dizer uma coisa. A Bíblia, prestem atenção no que eu vou falar. A Bíblia, ela é um livro normativo. Realmente. Normativo. Ele dá norma. Não roube, não mate, ame a Deus sobre todas as coisas, né? É normativo. Mas também, olha aí, é um grande livro, o maior livro, a palavra de Deus, é a palavra de Deus, de princípios divinos. Princípios. Não é porque não está numa norma clara, né, que a gente não é regido por aquilo somente. A gente é regido por princípios. Princípios que estão na Bíblia, né? Então, os princípios também nos dão o norte, o nosso caminho, certo? O nosso caminho. Os princípios bíblicos, pastor. Eu estou pensando aqui, a Bíblia refere assim que a própria Bíblia fala que um pouco de fermento ela leveda toda a massa, né? Exato. Então, as igrejas, se a palavra de Deus, ela trabalha muito assim com um princípio de vigilância do futuro. É igual assim, uma pessoa que rouba, ele não começa roubando um carro, é de pouquinho. A pessoa que bebe, ele não se torna um alcoólatra de primeiro. Igual uma vez, eu me fez lembrar aqui, conversando com um pastor, ele disse: rapaz, aonde é pecado, não tá? A gente não libera porque não pode. Porque se for brincar de bola, aí briga e já é pecado.
A igreja de Porongatu, tem uma vez que ela liberou pro pessoal lá, os crentes pro clube. Mas aquele negócio só brincar de bola. Mas no fundo eu estava brigando lá no clube, né? O ginásio de esporte. Eu passou para ele, bom, agora lá já não pode, vocês já estão brigando. Então tem Pois que parar é. com esse futebol. Tem que ter. Só brincar não teria nada, mas passou a brigar no clube. Então a gente tem que tratar com vigilância. O que pode fazer mal lá na frente, corta logo enquanto está no começo. Evitar o mal, né? Evitar o mal, né? Assim é a bebida. Exatamente. Olha aqui. O que lá na frente se torna um outro? Exatamente. Então, É uma linha muito tênue. Uma linha assim fina. Não dá para determinar entre um e outro. Entenderam? Né? Então é melhor cortar. Cortar para evitar. E assim vamos crescer. E por isso nós estamos aqui. Assembleia de Deus no Brasil, Assembleia de Deus em Rio Maria, 50 anos crescendo, né? E as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Olha. A cerveja sem álcool, ela é como se fosse um disfarce, né? A pessoa querer beber cerveja e quer se disfarçar com ela sem álcool. É um disfarce, né? Quer dizer, é uma coisa que está sendo tendenciosa, né? E a pessoa quer ficar desta forma, né? Quer seguindo esse caminho. Cerveja sem álcool. Quando eu parei de beber, eu pegava exatamente isso, ia pro meio dos bebedores, eles bebendo álcool, e eu com a cerveja sem álcool, dizendo eu que estava vivo, só que eu estava na mesma prática. Ali, eu queria estar no meio Exatamente. deles ali, aquelas amizades, e acabava com a frente, a coisa ia mudando de sentido, pensava que não estava tomando um golinho da outra cerveja. Uhum. É um disfarce. Olha, para mim já aconteceu isso. Eu estava no meio ali, né? Aí a pessoa sabe que eu sou crente, né? A pessoa tá aqui, ó, uma cerveja sem álcool para ti, né? Ele sabe me conhecer, eu sou até crente, né? Então, cerveja sem álcool para ti. Mas isso aí é sem sentido, né? Não é verdade, né? Então isso aí a gente é uma forma de um disfarce para estarmos na aparência do mal ali, né? Entre muitos e muitos. Era exatamente o que o povo fazia para mim estar no meio, não? Eu pois é. levava cerveja sem álcool. Vamos dizer assim, um disfarce mesmo, uma destruição. Uhum. Aqui na sequência tem as referências. Tem muitas aqui, ó. Tem muitas referências. Não convém o santo, tá as referências. Tem muitas referências aqui, se vocês forem observar na lição, né? Então são princípios. Aquele gaiato que falou para mim, ele disse: mas não está no mandamento. A Bíblia, vocês são líderes, vocês proíbem coisa que não está na Bíblia. Não é. É um livro de princípios. Olha aqui. Olha aqui. Provérbios 20, eu peguei só um daqui, tem uns 5, né? O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. E vários outros itens aí, né? Então, nós não caiamos, que nós não sejamos, vamos dizer assim, estúpidos, né? Vamos dizer. Porque falou em sabedoria aqui, né? O contrário seria estupidez, vamos dizer, né? Então, nós não caiamos nessa artimanha. O Noé bebeu, a Esther bebeu. Beberam, irmãos. Era uma outra cultura, era um outro momento ali, né? Jesus Cristo bebeu. Bom, não vamos entrar nesse mérito, né? Pegamos os princípios, o princípio da palavra de Deus, e ela nos normatiza. Então é evitar álcool, evitar bebida forte, não é isso? Certo, irmão? Alguma pergunta mais sobre isso? Eu sei que isso aí é um assunto que pode dar muito tempo para conversar sobre isso, né?
Então a Bíblia é um livro de princípios, irmãos. Princípios. Então aqui estamos falando o quê? Que Esther, né, chegou à presença do rei, né? E pediu para ela um banquete. Aí qual é a tua petição? É o 3 aqui. Qual é a tua petição? Porque petição, assim, eu lembro de uma fábula, né, que a gente conhece quando era pequeno, criança, aquele do gênio Aladim, né, que a pessoa esfregava na lâmpada, aí fazia 3 pedidos, né? Ela chegou na frente do rei e falou: olha, eu quero que o senhor e o Yamã vá de um banquete. Primeiro pedido. Aí, qual é a tua petição, né? Segundo pedido, no banquete ela disse assim: não, eu quero que o senhor, rei, se for do seu agrado, Yamã venha para o banquete amanhã. Segundo pedido. Aí o terceiro pedido foi a denúncia, que a gente vai ler aqui, né? Foram 3 pedidos. De uma forma sábia, de uma forma inteligente. Orou, jejuou, né? Para poder que as coisas acontecessem. Então, princípios para nós também, né? Jejuar, orar. Nós jejuamos em algum momento, nós temos jejuado. Quem pode jejuar, irmãos? Experimente, coloque a sua causa, coloque agradecimento, seja gratidão, seja petição, né? Coloque. Eu faço isso, de vez em quando. Menos de 2 semanas, só para... Também já fiz. Então a gente pode fazer, experimentar e jejuar, porque a gente mortifica a carne, né? E orar, então, nos aproxima de Deus, irmãos. Vamos seguindo aqui. Qual é a tua petição? E assim, se alguém perdeu as últimas lições aí, pode perguntar, pergunte e a gente que te responde, tá? Pergunte que não está entendendo quem é Assuero, vamos dizer, é o rei, né? Quem é o detalhe aí, só perguntar. Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la o fato de Esther comparecer em sua presença, correndo risco de morte. No primeiro banquete, ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia. Deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirisse: qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Irmão, olha só a situação, né? Eu quero ressaltar aqui a coragem, a determinação que nós devemos ter também, né? De Esther. Coragem e determinação. Ela chegou ao rei. Se desse errado, ela ia morrer, chegar à presença do rei sem ser chamada. Ela chegou. O rei estendeu o cetro dele. Lá foi aceito, né? Mas imagine o coração dela. Entendeu? A gente, mesmo com medo, irmãos, mesmo com medo, porque a gente acontece isso, né? A gente pensa em Deus, que Deus não nos deu espírito de covardia, certo? Não nos deu espírito de covardia. Mesmo com medo, a gente tem que seguir em frente. É a palavra de Deus que está dizendo. Então, ela ali chegou à presença do rei numa coisa de vida ou morte. Alguém já esteve aqui numa situação dessa? Ou viveu ou morrer. Ela ia morrer mesmo dessa? Depois de 11 meses, depois de 10, 11 meses, ela ia morrer, né? Então, assim, isso dela. Ela ia morrer mesmo cedo, né? Então, ela se compadeceu da vida dela e do povo dela. Isso é muito lindo, né? Então nós também devemos ter coragem para agir em momentos complicados, momentos difíceis. Nós, como homens, devemos
encarar os nossos problemas de frente, certo? É fácil, muitas vezes não, mas a gente quer se esquivar, né? Mas encarar os nossos problemas de frente, certo? Para que tenha algum efeito, né, positivo aqui. Então ela chegou lá e ela pediu que a mãe e o rei fosse a um banquete preparado para ela, né? Cada palavra dela foi uma palavra assim muito cuidadosa, né? Mas eu acredito já que ela já tinha se preparado antes, né? Tinha se preparado. Lá, né? E tinha se preparado, né? Aqui, irmãos, em Provérbios, fala sobre a mulher aqui, né? Estamos falando sobre deixa eu ver aqui. Diz assim, Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Né? Não devemos ser impulsivos, não devemos abrir a boca de uma forma, né, sem pensar. Devemos refletir sobre o que nós falamos com a nossa esposa, com os nossos filhos. Da mesma coisa, orientar eles sobre isso. Né? Ontem à noite mesmo eu estava falando com eles sobre isso. Né? E eu mesmo me policiar. Nós devemos nos policiar. Porque muitas vezes o homem ele é mais assim, duro, né? Às vezes até grosso mesmo. Às vezes até cavalo acontece isso. Acontece, né? Mas devemos nos adestrar, né? Assim, devemos nos controlar. Devemos refletir sobre o que nós pensamos, das coisas que falamos, né? E, olha aí, falar com sabedoria abre portas, irmãos. Abre portas, não é? Abre portas. E você sempre agindo assim, você vai deixar legado também, deixar o seu nome marcado, né? Uma pessoa sábia, uma pessoa de conquistas, né? Conquistas para a vida. Então, irmãos, é importante isso para a gente, né? Ter coragem, é isso? Ter coragem para agir. Provérbios 17, que Salomão diz: é o povo, quando se fala, se torna sábio. Exatamente. É que você vai ficar todo o tempo, você falar, mas tem que saber fala como se falou. Pensar para falar e não falar para depois pensar. Tem o pensador que ele diz o seguinte: um homem sábio fala o que pensa. Uma mulher também, claro. Então aqui, olha só como ela falava, olha aqui. Ela já tinha falado aqui, ó. Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, né? Olha aí. E se parecer bem ao rei, olha aí, né? Desce-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento, né? Olha só as palavras que ela usou, de uma forma sábia, forma educada, respeitosa, reconhecendo a autoridade do rei, reconhecendo o poder que ele tem. Não é isso? É isso? E se diz assim: se o Senhor, se for do teu agrado, se eu achei graça diante dos teus olhos. Não é isso, irmão? Então, de forma respeitosa, de uma forma legal, né? De uma forma legal. Então, irmãos, vamos agir desta forma, né? Isso aqui, como eu disse, talvez um detalhe dessa lição de hoje seja isso, né? Do trimestre todo, né? Os princípios
deste livro para que possamos assimilá-los. Esses princípios é muito importante, né? Ah, mas lá em casa eu não consigo lembrar disso na hora que a cabeça esquenta. Ou em algum lugar que eu estiver, não consigo mudar. Ore a Deus, vamos. Isso acontece comigo também, às vezes, né? Às vezes tento segurar aqui e acaba saindo ali aquela palavra. Então faz parte da nossa vida isso, mas já está muito melhor. Já está muito melhor do que antes. E a gente cada dia mais buscando melhorar, né? Não é isso? Buscando melhorar. Zé, isso é importante. Uma reflexão para a gente, para nós, pais. Você está falando isso aí. Ontem eu assisti um filme. O pai de dois irmãos se encontraram um atrás do outro e eles queriam saber como que o pai deles tinha morrido. Resumindo, em um, jogaram o carro dele no acidente dentro do buraco, a mãe dele morreu, a irmã ficou só ele, e os dois se encontraram depois. Rapaz, e um policial e um precisou roubar para sair, se escondeu daqui para sair, com medo de morrer. Depois ele foi roubar com arma de brinquedo. E o policial que prendeu ele, chegou na hora, era justamente o sargento que tinha cuidado do pai dele na selva lá. Aí ele pensando que ele ia levar ele preso, o que livrou ele? O pai dele, com a sabedoria do pai dele, falando dos filhos, pregando para ele. Aquele filme me chamou a atenção, resumindo, quando o pai fala do filho, educa o filho, isso no futuro, mesmo com a ausência do pai, pode dar um livramento para ele lá na frente. Com certeza. Fica o ensino, né? O filho do fulano, o filho do Zé Maria, o filho do Cláudio Coutinho, era assim, sabe? Aquele aí que chamou a atenção exatamente dessa forma. Às vezes a gente se torna um cavalo, como você frisou aí, ignorante, não preza as palavras que vai falar, quando pensa que não, já soltou aquela burrice, e aí, rapaz, se torna realmente uma pancada no filho, na filha. Esse trem é doído para sair aquela coisa dele. Obrigado, Zé. Isso. Aí alguns dizem assim, porque eu sou homem mesmo, assim mesmo. Não é assim, não é? O homem tem essa tendência. Eu acho que a gente pode crescer, aprimorar a nossa vida nesse aspecto. Eu mesmo aqui, né? Cada um de nós deve pensar nisso. Olha, como eu estava falando, ontem mesmo que eu estava falando sobre isso, minha esposa falou uma coisa, eu falei, não, tu tem razão, eu vou ficar mais atento a isso. E olha que são anos que a gente pratica uma coisa, né? E a gente acaba vacilando em outras, sabe? Uma coisa simples ali, não é? Acaba vacilando. Então a gente tem que estar atento, irmãos. Estar atento, não é? Estar atento para que nós para que nós melhoremos, né? Cada dia. Aprimorar, né? A revelação do plano, a fúria do rei contra a injustiça. Diz assim, Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da de seu povo, os judeus. Porque estamos vendidos, ela disse, eu e o meu povo para nos destruir, matar e lançar a perder. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça. Nada comparável a uma venda como escravos ou servos, que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei, né? Então a gente vê aqui que o Amã, né, se aproveitou e enganou o rei também, né? Fez com que o rei disse, olha, a gente vai pegar, matar e vamos ter tantos ciclos de ouro a mais no reino. Aí o rei cresceu o olho, né? Mas onde é que estão os sábios dali também na época? Tá, e esse povo não paga imposto também? Não ganha dinheiro?
não dá dinheiro para o rei. Quer dizer, então são detalhes que o rei não teve discernimento também, né? Eu acredito que ele não mediu direitinho a amplitude, não mediu o efeito de um decreto desse. Mas já estava decretado. Da onde que ia tirar esse dinheiro, né? Pois é. Tem que pensar. Pensar, né? Um decreto desse aí, né, que eu acho que o rei não mediu, não foi bem auxiliado aí, né, sobre isso. Então, Amã, a gente entende que o Amã, ele, vamos dizer assim, ele enganou, foi perverso, né? Ele fez ali a conspiração para que o povo judeu fosse exterminado. Quem fez isso? O rei perguntou, né? Quem fez isso? Quando ela falou, né? Quando ela falou que está aqui na leitura bíblica em classe, ó. Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecesse, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu, porque estamos vendidos, e meu povo para nos destruir, matar e lançar a perder, né? Aí ele perguntou, né? Quem fez isso, já? Aí a pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até os pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então, a surpresa devesse ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas conquanto tivesse concedido amplos poderes da Ogagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther, Amã foi longe demais. Olha aqui, nas famílias ou qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender o seu próprio limite. E não abusar de direitos ou medir força no estilo ele ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Irmãos, dá poder a uma pessoa que tem o coração ruim é tragédia. Dá poder a uma pessoa que tem o coração perverso é destruidor. Então esse aí, Amã, ele era o segundo do reino, tinha todo o poder e quis destruir o povo, não é? Então tudo isso aconteceu e o rei não percebeu, ou ele foi omisso, né? Na nossa casa, como disse aqui o escritor da revista, Silas Queiroz, pastor lá no Ji-Paraná, Rondônia, que escreveu esse trimestre dessa revista, pastor Silas Queiroz. Na nossa casa nós sabemos tudo o que acontece nela, na nossa casa nós sabemos o que nossos filhos estão fazendo, na nossa casa nós terceirizamos a educação, como ele falou aqui no final desse item, né? Ficar atento, pessoal. Ficar atento. Colocamos tudo nas mãos da mulher, da esposa, ela que cuida disso, e nós, como líder, como chefe de casa, como sacerdote do lar, temos diálogo com os nossos filhos, temos diálogo ali no nosso trabalho, com os nossos parceiros, nossos colegas de trabalho, né? Nossos clientes, fregueses, né, irmãos? Então, tudo isso, esses princípios traz tudo para nós, né, irmão? Né? Não dê poder a um homem desse, né? Olha o estrago que ele fez, né? Eu quero dizer assim uma coisa, ó, o diabo, ele vai ter as pessoas dele, vai ter as pessoas dele naquele local. Mas Deus também tem.
Lembra que eu falei ali? O silêncio dos bons faz com que, né, aconteçam coisas que o mal prevaleça. Né? Vai ter servo do diabo, vai ter, pode escrever que tem. Mas e nós? Ficamos calados? Quietos? Omissos? Não, eu não sabia disso não. Pois é, a gente não sabia mesmo, mas não era pra gente saber? Estão entendendo? Não era para saber? Ah, meu filho fez isso e aquilo. Eu não sabia. Mas não era para saber? Era para saber. Porque é como se diz, né? Uma pessoa que se desvia da crença, vamos dizer assim, ela não se desvia, não se afasta de uma maneira assim, repentina. Vai aos poucos. Certo? A mesma coisa é no nosso trabalho, nossos clientes, fregueses, na nossa escola, faculdade, família, né? Não é isso? Da mesma forma. Então, que nós não sejamos omissos. É pecado a omissão, né? A omissão é pecado. Né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado de omissão. Então, que nós não sejamos omissos, e sim ligados ali, sábios, conversar. O culto doméstico é muito bom para isso, né, irmão? O culto doméstico, quando você vai fazendo isso, vai fazendo assim, habitualmente, né? Vamos dizer assim, os pensamentos geram ações. As ações geram hábitos. Os hábitos geram caráter. E o caráter gera o destino. O nosso destino. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Com os nossos pensamentos. Cuidar dos pensamentos para que dos pensamentos, cuidar com o que a gente está fazendo. E o que a gente está fazendo vai virar hábito. E o hábito que a gente faz vai moldar o nosso caráter. E o caráter que a gente tem vai ser o nosso destino. Vai ser o que temos pela frente. Entenderam? Né? Certo? Isso aí é uma observação só. Tá bom? Então, estamos aqui, temos muita lição ainda e nós estamos no meio dela aqui. A terrível reação do rei. É provável que a consciência, quem puder me acompanhar aí, no item 2, subitem 3, a terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este mal, Amã. Ela disse. O homem, o opressor e o inimigo é este mal, Amã. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento. Confiando em sua própria força, né? Olha aí. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Né? Quero dizer para vocês que aqui Amã fez o que era mal aos olhos do Senhor. A casa caiu. Como se diz por aí, né? A casa caiu. Ele estava ali
desesperado, depois da revelação, depois da denúncia que ela fez. Não é isso, irmãos? A coragem dessa mulher, a forma que ela agiu. Talvez nós estamos passando ou vamos passar momentos difíceis. Que Deus nos ilumine a agir com sabedoria. Não tenha medo, porque Ele não nos deu espírito de covardia, e sim de coragem. Coragem para agir, né? A casa caiu, o dia dele foi terrível. Ele preparou uma forca para o outro. Quem foi forcado foi ele, na mesma forca. Ele colocou uma forca tão alta que era para a cidade toda ver. Quem viram foi ele sendo enforcado ali. Entenderam o que Deus faz? Você acredita que Ele pode fazer isso na sua vida? Eu acredito que Ele pode fazer isso na minha vida. É o mesmo Deus, não é? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o nosso Deus. O que Ele fez ali foi grandioso, espetacular. Agiu, né? Confiando. Então, da mesma forma, irmãos, né? Da mesma forma. Aqui, ó, Deus possui o que eu anotei aqui, ó. Deus possui um incrível registro para fazer com que os planos malignos se voltem contra os seus planejadores. Ele planejou algo maligno e isso voltou para ele. Voltou, né? O que ele planejou para o outro, voltou para ele. Certo? O grande livramento. O grande livramento. Pensou um povo todo, uma nação toda, uma raça toda foi livrada. Né? Livrada. A história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero... deixa eu falar um pouquinho. Vocês estão entendendo o que eu li, né? Aí a Esther denunciou e ele se desesperou, né? Aí o rei foi lá para o jardim e ele ficou lá implorando a rainha por misericórdia. Acreditamos, né? Ele se jogou, dizem, né? A Bíblia fala, né? Ele tropeçou e caiu ali em cima da rainha na cama, né? No divã. Aí ele chegou e viu aquela cena e disse: tá querendo abusar da rainha na minha frente ainda por cima? Então viram que a situação estava péssima, já era para ele ali, né? Situação desesperadora, não tinha jeito mais não. Por quê? Consequência, ele colheu o que ele plantou. Foi? Colheu o que ele plantou. Aí me faz lembrar de Jacó, foi Isaú, as pessoas de Isaú recebem a dele. Sim. Né? Vê só, né? Em Jeremias, Deus falou para Jeremias, né, que ele já conhecia Jeremias desde o seu ventre, né? Quando Rebeca estava grávida, ele disse, né, que o menor vai ser... Tem duas nações no seu ventre, né? Tem duas nações no seu ventre. O menor vai prevalecer contra o maior, não é isso? Quer dizer, Deus ele já conhece, irmãos. Ele conhece. O pai foi enganado ali, mas a história já vem lá do ventre, né? Ali o pai foi enganado. Vamos lá. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Um dos eunucos, Arbona é o nome dele, né? Sabia até o tamanho de 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público, né? Um côvado é mais ou menos isso aqui, né?
do cotovelo até a ponta do braço, dos dedos, né? O côvado, né? Aí 50 côvados, mais ou menos esses 22 metros aí, né? É o que está se baseando aí, né? Então, esqueci o que eu ia falar aqui nesse item aqui. Nada fica oculto, nenhum dos eunucos. Esse Arbona aí também, né? É tipo um agente duplo, né? Ele ajudava o Amã quando ele era primeiro-ministro, mas viu que a casa dele estava caindo, ele já saiu. Saiu na visão, olha, tem uma forca ali que ele preparou para o outro. Aí ele falou, aí forca dele então, né? Ele já deu a dica pro rei já. Né? Meus irmãos, assim, nós devemos tomar cuidado. Eu digo, o que vem na minha mente agora? Passei numa igreja que certos irmãos estavam falando do próprio pastor, entendeu? Não é isso? Ou no próprio pastor. Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Sempre zelar pela sabedoria, né? Eu falei de Arbona por quê? De Arbona por quê? Tipo assim, ele ajudava o rei, ele ajudava o Amã, né? Quando ele era primeiro-ministro, vamos dizer assim. Enquanto ele estava com poder, não é isso? E depois ele, não, ó, tem uma forca ali que ele preparou por a forca dele, quer dizer que ele, né? É um agente duplo. Não é isso, irmão? Então, nós devemos ser fiéis à nossa liderança, fiéis aos nossos mandamentos, da palavra de Deus. Não é isso? Sempre assim. Não agir na oportunidade. Tipo assim, colocar algo a mais do que o outro está falando. Não vamos incentivar, vamos colocar um combustível no que está queimando. Né? Não é isso? Às vezes, eu estava vendo uma reportagem de era um beisebol americano, né? E aí o técnico estava encontrando dificuldade, né? E os jogadores querendo tirar o técnico, né? Aí eu pensei assim, aí eles disseram, olha, são eles mesmos lá que deveriam resolver a situação, não é verdade? Né? Ao invés de querer fazer jogo duplo, na frente do técnico uma coisa, depois no jogo outra. Então, que sejamos pessoas sempre fiéis, sempre com o coração limpo, coração aberto, né? Cuidado com as nossas palavras que a gente está falando aqui desde cedo, não é verdade? Né? Sejamos pessoas assim. Graças a Deus que estamos hoje aqui numa igreja maravilhosa, eu vejo dessa forma, né? Mas no mundo ali acontece muito isso, muito lá fora, muito, muito, muito. Qualquer coisinha que você às vezes vacila ali, aí já vem alguém querendo aproveitar a oportunidade. Não é verdade? Não é? Ele tirar. Os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Tá vendo só? Olha, todos os servos, eu quis dizer, mudou tudo. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir a sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Olha aqui, é esse que eu queria chegar aqui, ó. Em ambiente de poder, às vezes impera um certo de sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil. Mas foi sutil ao dizer aquele que falara para o bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Olha, ele disse assim, ó. Só resumindo, ele disse assim. Ele falou assim, ó, aquela forca ali foi preparada para Mardoqueu, a quem o Senhor agradou.
Entendeu? Ele sugeriu ali, né? Hã? Ah, sim. Então, irmãos, Deus não tem por culpado o inocente, né? Ele não era inocente. Ele era culpado. E por isso ele foi punido, castigado com a morte. Né? Não é isso? E hoje estamos no tempo da graça. Jesus Cristo disse: ame seus inimigos. Coloque nas mãos de Deus quem fala mal de você. Né? Que isso seja o nosso proceder. Amém, irmãos? Amém? Né? Que nós não buscamos odiar, conspirar, falar mal, né? Não. Coloquemos nas mãos de Deus, né, que Ele fará, que Ele agirá. Nós vamos agir pela confirmação de Deus. Amém, irmãos? A conclusão: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde, quanto mais do homem, que o leva à perdição. Olha aqui, ó. É o espírito rebelde e quanto mais do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde, olha aí, que o Senhor guarde o nosso coração de toda maldade. Tá bem, irmão? Né? Que o Senhor guarde o nosso coração de toda maldade. Repito, que Deus enche o nosso coração de coisas boas. Que tenhamos um coração bom, amém? Amém. Então vamos ficar em pé e orar.